Tamo de volta com mais um episódio da nossa série de coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Esse 25º episódio tá bem especial, já que nele eu falo sobre diálogos secretos e curiosos no acampamento, conto a história por trás da misteriosa explosão de uma cabana em Nova Austin e mostro o que acontece caso a gente leve o líder da KKK para a cidade de Saint-Denis. Assiste esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que o desfecho vai te surpreender. Então, se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do EG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa. Diversos membros já receberam o kit em casa, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. E como todos sabem, essa é a semana do consumidor. Por isso a nossa loja parceira Friga Games preparou descontos especiais nos melhores jogos de PlayStation e Xbox, desde os clássicos até os mais recentes lançamentos. Além dos descontos já aplicados no site, tu ainda pode ganhar um desconto adicional de 12% caso utilize o cupom consumidor 12 ao finalizar a tua compra. Então para de perder tempo e clica agora mesmo no primeiro link da descrição, pois o cupom só é válido até o dia 15 de março ou enquanto durarem os estoques. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Um dos maiores conselhos que eu dou para quem tá começando o Red Dead 2 é aproveitar ao máximo o tempo no acampamento, pois além de ser o lugar para você dormir, comer, trocar a sua roupa e fazer a barba, também é o lugar para você mergulhar em um mar de curiosidades, se aprofundando bastante sobre os assuntos do universo do jogo, além de aprender bastante sobre a história dos personagens, já que existem diversos diálogos e interações únicas que rolam diariamente entre os membros da gangue. Um desses é bem especial, sendo um dos meus favoritos, pois é basicamente a Rockstar provocando jogadores, especialmente aqueles que jogaram Red Dead em 2010, já que o Javier e o John Marston falam sobre mulheres, viagens e o México. That woman. That... Words fail me. Words fail all of us when it comes to women. You people on the east? No. Man. What are the women like in Mexico? About the same. Some good, some bad. Some you think are You good, okay, Arthur? turn out to be bad. You miss Mexico? Of course. Think you'll ever go back? I killed a man there. Powerful man. Over a woman. Guy in the army, till he lost his position. I can't go back. Maybe one day. I'd love to go to Mexico. One day. Maybe you will. I'd love to travel. See Come the on world. now, Pearson. Head south. Bolivia, Peru, Brazil. I met a Brazilian in a bar once. I didn't understand a word he said. Como deu pra ver, o John fala que tem muito desejo de conhecer outros países, incluindo o México. Já o Javier comenta que acredita que nunca irá retornar ao seu país natal, mas por ironia do destino, ambas as coisas acontecem, mas apenas 12 anos depois, já que após a dissolução da gangue Vanderland, ambos viajam para o México, mas por razões diferentes. O Javier para se refugiar das autoridades, já o John vai pelo motivo contrário, já que ele tá caçando o próprio Javier e o Bill Williamson a mando das autoridades. Tá aí um diálogo que com certeza bateu forte nos jogadores, principalmente nos veteranos. Mas me conta aí, tu jogou Red Dead 1 antes do 2 ou só teve a oportunidade de jogar o 1 depois? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. Eu já mostrei aqui nessa série a reação dos membros da gangue quando o Arthur causa muitos problemas no acampamento, como roubar, matar e por aí vai. No geral, os membros repreendem o Arthur por suas atitudes desonrosas, pois elas poderiam chamar a atenção das autoridades, revelando a localização do acampamento para eles. Mas e se eu te contar que o inverso também pode acontecer, já que um membro ficará bem bravo caso o Arthur mantenha uma honra alta ajudando estranhos e sendo uma boa pessoa no mundo. E é claro que esta pessoa é ele, o Micah Bell III. Hey, heard a rumor. The nastiest killer in the whole country has gone soft. What are you talking about? That heart will be the death of you. Get out of here. So, I heard you'd gone soft, big boy. Real soft. What are you talking about? Helping folk,
Acting all gentle, it's sweet and all, but it'll get you killed. You want to see how soft I've gone? It's a nasty world. That's all I'm saying. It's the man. So the thing is, Arthur, the thing is, you seem to have forgotten what life is. All them new friends you got, they lead you down a false path. That's so. Yes. Some survive. Others must perish. That's the world. You can't save nothing. Well, maybe that's no longer my world. I feel sad for you, Arthur. I feel sad for you. Sickness seems to have got to your brain. Como deu pra ver, existe mais de um diálogo desse tipo, com o Micah passando a mensagem que a bondade do Arthur é o que causará a sua morte. Por um lado, ele até que tá certo, pois o Arthur se arriscou bastante ao ajudar o John e a sua família na reta final, mas como ele já estava com tuberculose, já iria morrer de qualquer maneira. Então, no máximo, as suas atitudes honrosas aceleraram a sua morte, já que caso ele tivesse mandado tudo a merda e seguido os conselhos do Dr. Joseph R. Barnes de descansar em um lugar quente e seco, ele poderia ter vivido um pouco mais, já que existe uma estatística que diz que caso os doentes ficassem em regime de tratamento na época, poderiam viver no máximo 5 anos após o diagnóstico. Apenas para efeitos de informação, a cura da tuberculose só surgiu 44 anos depois após a morte do Arthur no ano de 1943. Então, no melhor dos cenários, o Arthur poderia ter vivido até 1904, quando o cientista russo/norte-americano Selman Abraham Waxman descobriu que um fungo específico poderia produzir uma substância antibiótica que tinha o poder de curar os pacientes. Então, no melhor dos cenários, o Arthur poderia ter vivido até 1904. Ao olhar por essa perspectiva, vemos que foi melhor mesmo o Arthur ter ajudado o John. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou falar de uma curiosidade bem bacana que foi sugerida pela inscrita Amabile Eliane, que mandou o seguinte vídeo do canal Nestan aqui no YouTube. Nesse vídeo, o Arthur pega o líder do grupo racista KKK em um dos eventos aleatórios, levando o homem até a cidade de Saint-Denis. Chegando lá, ele solta o homem causando uma reação inesperada, já que o líder da KKK simplesmente levanta dando porrada em todo o NPC negro que vê pela frente, ignorando os brancos. Essa curiosidade repercutiu bastante pela comunidade, com o vídeo tendo mais de 120 mil views e 2 mil likes. E como essa curiosidade me foi sugerida, lá fui eu testar e gravar. Eu fui no evento aleatório, peguei o líder da KKK e comecei o percurso para Saint-Denis. No caminho para lá eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, pois todo viajante que me via na estrada reportava o crime de sequestro. Eu fiquei surpreso, pois não pensava que o jogo iria se importar caso a gente cometesse crueldades com membros do KKK, mas mesmo com esse empecilho eu fui para Saint-Denis para tentar testar a possibilidade. E como previsto, era praticamente impossível se locomover pela cidade, já que todo mundo reportava o crime de sequestro e a polícia ficava no meu pé. Nesse momento eu já estava crente que a curiosidade era fake, mas de toda forma, eu decidi usar a trapaça de baixar o nível de procurado para, ao menos, conseguir soltar o cara na cidade. E, bom, eu consegui. Mas conforme eu já esperava, ele só ficou correndo, estando assustado por ter sido sequestrado pelo Arthur. Ele ignora totalmente os NPCs negros, não agredindo e nem nada do tipo. Ao se atentar aos detalhes do vídeo do canal Nestan, como a roupa do Arthur principalmente, nós vamos poder ver que o jogo está repleto de mods. Então é muito provável que essa curiosidade tenha sido montada, já que em todas as vezes que eu testei, nada aconteceu. Eu tentei até mesmo pegar um membro normal da KKK, aqueles com turbante branco, mas assim como as outras tentativas, essa também falhou. Inclusive, existem várias pessoas nos comentários dizendo que testaram a possibilidade e não obtiveram sucesso. Então fica aí a confirmação que o vídeo é fake e foi montado pelo youtuber, visando arrecadar umas visualizações fáceis e ganhar um dinheirinho. Ele conseguiu incríveis 120 mil views com essa mentira, enquanto eu tô aqui me lascando pra desmentir o cara e criar esse conteúdo que muito provavelmente vai ter metade dessas views. Mas eu quero a tua ajuda pra mudar isso, então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, pois todo mundo tá achando que essa curiosidade é verdadeira. A gente não pode deixar as pessoas acreditarem nessa mentira, então vamos espalhar esse conteúdo pra gente desmentir esse cara e manter a comunidade do Red Dead bem informada.
Partindo para o epílogo em 1907, eu vou falar de uma das curiosidades mais sugeridas por vocês, a casa do cientista em Nova Austin. Ela fica localizada neste ponto do mapa e com certeza é um dos eventos únicos mais marcantes do jogo, pois deu um baita susto na maioria dos jogadores, já que ao se aproximar da estrutura uma grande explosão ocorre, assustando nosso cavalo e deixando um belo incêndio para trás. Ao analisarmos o local, veremos que tudo está em ruínas, o que nos leva à causa da explosão, já que existem diversos equipamentos espalhados pela cabana. De cara, a gente já presume que o local era lar de uma destilaria de moonshine, já que os equipamentos são bem similares aos utilizados neste tipo de operação, que como sabemos era ilegal na época. Por conta disso que eles eram operados de qualquer maneira, já que estavam à margem da lei, os tornando mais vulneráveis a acidentes, já que não poderiam usufruir de uma grande estrutura industrial repleta de cuidados à segurança, pois caso contrário as autoridades seriam alertadas. Mas onde está a pessoa responsável por essa operação? Bom, o seu corpo pode passar batido por alguns, já que está logo abaixo dos escombros. Como podemos ver, o corpo já está totalmente carbonizado, o tornando irreconhecível para quem quer que seja. Além de um cacifo no local onde podemos coletar algumas munições e um panfleto de receita, não há mais nada que possamos interagir, sejam fragmentos da explosão ou até mesmo uma carta, já que, logicamente, ela teria sido queimada na explosão. Mas um artigo de jornal lá do começo do jogo oferece um pouco de contexto para essa história, já que existe um artigo de jornal intitulado como Uma Segunda Corrida do Ouro. Alquimista afirma produzir ouro a partir de latão. Ele conta a história de um alquimista chamado Anthony, que mora recluso entre a área da divisa de Cholla Springs e Gapto Ridge. Segundo os habitantes locais, existem rumores que tal alquimista estaria tentando produzir ouro através de metais comuns como cobre e latão. O alquimista já teria alcançado algum sucesso, restando apenas aperfeiçoar a sua técnica para alcançar o seu objetivo, que caso fosse alcançado, o transformaria em milionário e colapsaria a economia mundial. Mas, estranhamente, talvez por ironia do destino ou sabotagem, a sua cabana explodiu, matando além do alquimista a sua ideia, que como eu falei, tinha o potencial de colapsar a economia mundial. Com tal artigo, podemos deixar a hipótese da destilaria de moonshine de lado, já que no momento da explosão o tal alquimista não estaria se dedicando à produção da bebida, mas ele pode ter feito isso no passado, o que explicaria a presença das máquinas, que além de serem usadas para destilar bebida, também poderiam ser reaproveitadas nos seus novos experimentos. Mas além da explicação da história, esse artigo também levanta uma dúvida, já que se analisarmos o corpo carbonizado na cabana, veremos que ele tem alguns trejeitos de corpo feminino, como o formato do crânio, por exemplo, mas o principal fica por conta do peito, que é levemente avantajado, indicando a presença de seios femininos, o que é um tanto estranho, já que o seu artigo de jornal diz que o alquimista era um homem chamado Anthony. Mas como podemos ter a certeza de que o artigo tá falando do mesmo lugar? Bom, para isso é simples, basta consultar o guia oficial do Red Dead 2 da editora Europa. Na parte de locais curiosos, poderemos encontrar a mesma cabana que está denominada como Casa do Alquimista. Além da foto, o guia também traz uma breve descrição do local. Lembrando que tu pode concorrer a esse guia do Red Dead 2 na versão em capa dura ao tornar-se membro do canal do EG. Mas voltando para o assunto, alguns jogadores explicam essa incongruência de modelo de personagem com a possibilidade da Rockstar ter reaproveitado o corpo da Catherine Braithwaite, que como sabemos também pode ser encontrado carbonizado no capítulo 4, mas nas ruínas da sua antiga mansão em Rhodes. Além disso, também existe a mera possibilidade da mulher se chamar Anthony. Apesar disso ser incomum, não é uma possibilidade que deve ser descartada. Mas e tu, já sabia dessa história por trás da explosão da cabana? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo e deseja apoiar o crescimento do canal, considera se tornar um membro do canal do EG, pois além de vários benefícios, tu também concorre a sorteios mensais. Neste mês, os membros estão concorrendo ao Super Combo Red Dead 2 da editora Europa. Além do guia oficial em capa dura, ele inclui um guia de estratégia para o 100%, além de 2 pôsteres exclusivos para a tua coleção. Mas se tu preferir esse combo em mãos o quanto antes, saiba que tu pode acessar o site oficial da editora Europa através do segundo link da descrição. Ao finalizar a tua compra, tu pode utilizar o cupom AEG5 para garantir um desconto especial para garantir o teu guia pelo melhor preço possível. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te deixar um convite bem especial. Assista a playlist das coisas que você não sabia no Red Dead 2. São mais de 20 episódios e eu tenho certeza que tu não assistiu todos. Então clica no card que tá aparecendo aí na tela para fazer uma maratona e se tornar um especialista em
tem curiosidades no Red Dead 2. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!